Mas se no Brasil a gente tem um problema pela falta de água, ela apareceu, como apareceu no Rio Grande do Sul recentemente, lá na Europa Central. A tempestade Boris já tem 22 mortos e milhares de desabrigados na Europa. Vocês vão ver imagens ao meu lado e a tarja muda aqui abaixo. As imagens são da agência F, você vê elas em looping aqui ao lado. Então, isso são imagens da Europa Central. A tempestade Boris já afeta uma série de países, Áustria, Romênia também, mais ao leste da Europa. A coisa é grave. A gente tem aqui as aspas da governadora do estado da Áustria do Sul. Na Áustria, ela disse o seguinte: ainda estamos sob imensa pressão, conforme a situação segue altamente crítica. Governadora da Áustria Baixa, a Johanna Mick-Leitner, disse a uma coletiva de imprensa, dizendo que a região está em um estado de crise. Então, lá, falando a governadora de uma região da Áustria. Quantos países afetados? Vamos à lista. Romênia, Polônia, Áustria e República Tcheca estão entre as principalmente afetadas. Na Romênia, são 11 das 22 pessoas que perderam a vida. Polônia, Áustria e República Tcheca perderam 6, 4 e 1 morte, respectivamente. Então, 6 para a Polônia, 4 na Áustria e 1 morte na República Tcheca. A gente também teve o pronunciamento do Viktor Orbán, ele que é, então, o governante, o presidente da Hungria. A gente já falava de Trump no primeiro bloco, também é um aliado próximo de Trump, um amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Mas então a gente tem as aspas do Orbán. Ele disse que está tentando acalmar as preocupações dos residentes na capital Budapeste, capital da Hungria. Ele disse em um vídeo feito ali perto do Rio Danúbio no domingo que especialistas sobre a gestão da água estavam confiantes que os níveis não iriam passar de recordes anteriores. Disse que vai ser difícil, mas nós podemos administrar a crise ali na Hungria. Outros países na Europa Central, a Eslováquia, Bratislava, também estão preocupados que em algum ponto dessa semana possa haver novos picos de água no Rio Danúbio. As chuvas já causaram grandes danos também na região. A coisa tem circulado internacionalmente e, claro, é muito triste. A gente continuará acompanhando o caso para saber mais a respeito do assunto. E vocês veem as imagens ao meu lado que a produção resgatou. Imagens muito tristes vindo ali da Europa Central. Para a gente concluir esse ciclo a respeito de desastres naturais, se a coisa não está bem na Europa Central, a gente pode ir para o outro lado do mundo, para o outro lado daquela grande massa continental da Eurásia, o tufão Bebinca. Eu até estava perguntando para quem entende mais chinês que eu, o Epoch Times é fundado por sobreviventes do regime chinês, então há muitos nativos em chinês na empresa. Esse eu aprendi de um ocidental que está aprendendo, mas provavelmente a pronúncia é Bubinsa. Então a gente fala Bebinca a termos de facilitar para o público. Mas o tufão Bebinca atinge Xangai com ventos de 151 km por hora. Vamos à informação. É a maior tempestade em 75 anos ali na região. Mais de 400 mil pessoas foram evacuadas e serviços essenciais foram interrompidos. Isso são informações da própria mídia estatal chinesa, que em eventos anteriores teve um histórico de acobertar o real impacto da situação em determinadas catástrofes, em particular enchentes. Houve algumas polêmicas quanto ao próprio regime chinês abrir as comportas de hidrelétricas para aliviar a água sem aviso à população local. Então, as estatísticas estatais chinesas sempre são algo que, como jornalista, se consome with a grain of salt, com um grau de cautela. Mas vamos lá. A tempestade mais forte a atingir a cidade em 75 anos. Xangai tem uma população de 25 milhões, é a equivalente chinesa de São Paulo, a grande metrópole produtiva no Vale do Rio Amarelo, uma cidade histórica de negócios, e não só recentemente, mas aí de séculos atrás. Os moradores foram aconselhados a permanecer em casa durante a passagem do tufão. Mais de 400 mil pessoas foram evacuadas como precaução e um alerta vermelho foi emitido pelas autoridades. Centenas de voos foram cancelados. Os 2 principais aeroportos da cidade estão suspendendo as operações, trens, balsas, tudo interrompido. Houve vídeos nas redes sociais mostrando árvores, painéis publicitários derrubados e pelo menos uma pessoa ficou ferida. O tufão passou na madrugada de sábado para domingo, 14 para 15, por uma ilha do Japão com ventos de até 198 km por hora, 198 km por hora, segundo a agência meteorológica japonesa. Isso vem só uma semana depois que um outro tufão, o Yagi,
deixou 4 mortos e feriu 95 pessoas na ilha de Hainan, ilha ao extremo sul da China, até uma cidade conhecida por resorts. Aparentemente não estava muito para clima festivo ali. Também gente morta no Vietnã e em Myanmar, no Sudeste Asiático. Eu creio que a gente... Então temos aí as imagens. Perfeito, a produção resgata as imagens. A gente tem imagens de Xangai, os famosos distritos financeiros da cidade afetados pelo tufão Babinka ou Babinsan, como a gente vinha pontuando a pronúncia. E os ventos aí até quase levam ali o sujeito que andava de moto. Vocês veem as imagens.